Os New Balance Propel V5 têm espuma Fuel Cell e têm uma placa de TPU. Aqui os New Balance Rebel V4 têm espuma Fuel Cell, mas não têm qualquer placa. Será que vale a pena pagar mais pelos Rebel V4 que nem sequer têm placa? Será que a placa faz falta para alguma coisa? Vamos fazer aqui uma batalha entre estas duas sapatilhas da New Balance com espumas Fuel Cell para vermos então qual é que é a vencedora. Fica por aí para saberes tudo. Eu sou o Pedro, sou um corredor amador não elite e neste canal eu falo de tudo sobre corrida e hoje é dia de batalha entre as Rebel V4 e as Propel V5, ambas da New Balance. Caso ainda não tenhas visto as análises completas de ambas as sapatilhas, então vou por aqui em cima o link para quem me vê no YouTube. Vê primeiro as análises completas, ok? É sempre preferível e depois sim vê as batalhas. Mas faço aqui um pequeno resumo caso não conheças bem estas sapatilhas. São duas opções muito versáteis das New Balance. As Propel V5 mais baratas são mais indicadas para treinos diários, mas são muito versáteis. Aqui as Rebel V4 são um pouco mais caras e são muito indicadas para treinos de velocidade, mas também fazem todo tipo de treinos, ok? São duas opções bastante interessantes aqui da New Balance. E antes de avançarmos, já sabes que tens lá em baixo na descrição os links para comprar as sapatilhas nas lojas ao qual eu estou afiliado. Lembra-te de colocar o código Tudo Sobre Corrida na loja topforrunning.pt para teres 5% de desconto extra. E se és novo neste canal, então lembra-te de subscrever o canal, ativar as notificações e deixa um gosto neste vídeo e também já agora segue-me no Instagram, está aqui a tag para me poderes seguir. Então vamos já começar esta batalha e vamos começar com o ponto do conforto. O ponto do conforto não é dos pontos mais fáceis, elas são mesmo muito confortáveis. Mesmo aqui as Rebel mais pensadas para treinos de velocidade são também muito confortáveis. Ao calçar, ok, sem correr com elas, só calçadas, não há assim grande diferença, não se sente mesmo assim uma diferença de conforto notável. A nível de acolchoamento, elas são similares, aqui as Propel têm um pouco mais de acolchoamento, aqui um pouco mais denso, onde nota-se mais diferença é na língua. Aqui a língua, vamos ver aqui, dos Propel é mais acolchoada e mais simpática que a língua fina e simples aqui dos Rebel, mas mais uma vez, calçados não se sente grande diferença. Agora, a correr, aí sim sente aqui alguma diferença e as Propel são de facto mais confortáveis e acima de tudo, ou sobretudo mesmo pela língua, ok? Eu sinto aqui um pouco de mordida de atacadores com esta língua, ok? Não é nada que me incomode, não é nada que me magoe, nem que deixe marca, mas sinto aqui um pouco mais o atacador ou o cadarço a forçar aqui o nosso pé, porque esta língua não protege assim muito e aqui os Propel V5 protegem muito bem o nosso pé e são, do modo geral, mais confortáveis. Portanto, o primeiro ponto do conforto vai para as Propel V5. Agora, quanto à entressola, são duas espumas Fuel Cell, duas espumas muito macias. Elas têm aqui compartimentos ligeiramente diferentes, ok? Mas isso não tem a ver com a espuma, tem a ver com a geometria das sapatilhas. O facto aqui das Propel terem placa de TPU não lhes está a dar aqui nenhuma vantagem nem desvantagem. Não vou aqui considerar o facto de terem placa para pôr um ponto ou menos um ponto às Propel. Portanto, mesma espuma, mesma tecnologia, dar o empate no ponto da entressola. Agora, quanto à sola ou solado, bom, como podem aqui ver, a sola ou solado é praticamente idêntica em ambos os conjuntos. Há assim, digo mesmo ligeiras diferenças, ok? Mas é praticamente igual a nível de cobertura, também é praticamente igual a nível de desgaste. Eu diria que as Propel têm um pouco mais de cobertura, mas não é significativo. A borracha é a mesma, o mesmo comportamento. Portanto, mais uma vez, vou dar aqui um empate, um ponto para cada no ponto da sola ou solado. Agora, o ponto do peso é aqui sim de grandes diferenças, ok? Grandes diferenças. As Rebel V4 são notoriamente mais leves, ok? Aqui as Propel V5 perderam um pouco de peso em relação ao modelo anterior. Não são uma sapatilha pesada, ok? Mas as Rebel são uma sapatilha leve, uma sapatilha muito leve. Logo aqui na mão já se sente-se claramente aqui a diferença, ok? E também se sente, obviamente, a correr e a diferença é substancial. Estamos a falar de uma diferença em, diria, qualquer numeração, 70 gramas, ok? 70 gramas é uma grande diferença, ok? Aqui é um ponto muito técnico, o ponto tem que ir para a Rebel V4, são mais leves e de forma significativa. Quanto ao ajuste, olha, sinceramente, eu apetecia-me dar o empate, mas não dei o empate, ok? Mas apetecia-me dar aqui um empate a ambas. Vou começar pelos Propel. Propel tem um bom ajuste aqui à frente mesmo, fica mesmo aqui justo ao pé, gosto mesmo do ajuste, impecável. Na parte de trás, faça o que fizer aos atacadores ou cadarços, aqui o calcanhar não fica bem ajustado. Eu consigo sempre mover aqui o calcanhar,
de forma muito fácil, não tenho que fazer aqui força. Agora, também tenho que dizer que em corrida não há aqui qualquer impacto, não senti qualquer impacto a correr até ritmos elevados com as Propel, apesar de não ter aqui um lockdown 100% seguro. Aqui com as New Balance, a parte da frente, há aqui muito tecido, ok? As New Balance são largas aqui à frente, há muito tecido que sobra e isso impede de ter aqui um lockdown perfeito. Ainda assim, elas ficam aqui justas. A parte de trás está perfeito, ok? Há aqui um ligeiro movimento, mas tem aqui um bom lockdown para mim, está perfeito. E porque para mim é mais importante ter um bom lockdown no calcanhar, ok? Desde que a parte da frente não seja demasiado larga, ok? E não é demasiado larga, mas dou mais importância ao calcanhar e por isso vou dar aqui o ponto do ajuste às Rebel V4, porque de uma forma geral para mim tem um ajuste melhor. Agora o ponto do amortecimento, aqui para mim foi estranho, ok? Eu não consegui distinguir as duas a nível de amortecimento e é estranho porque aqui as Propel têm mais espuma, bem mais espuma que as Rebel, mas não senti qualquer diferença no amortecimento e nem ali pisar com força no calcanhar, que a parte da frente, não consegui sentir diferenças de amortecimento, ok? Aqui as Propel têm mais espuma, mas têm a placa, portanto a placa poderá estar ali a limitar a compressão da espuma, ok? E por isso, apesar de ter mais espuma, por ter a placa, se calhar torna aqui o amortecimento bastante igual. Ambas amortecem bastante bem, apesar de serem espumas muito macias, amortecem bastante bem, ok? Se calhar não iria recomendar para corredores muito pesados, ok? Mas têm ambas aqui um bom amortecimento. E de forma geral, o amortecimento foi igual às duas, ok? Portanto, mais uma vez, vai ser aqui um empate no ponto do amortecimento. Agora, a nível de retorno de energia, bom, aqui tive uma ligeira surpresa, ok? Eu vou começar por falar aqui das Propel V5. A nível de bounce das Propel V5, não é nada assim famoso, ok? A espuma Fuel Cell é muito reativa, mas é muito macia, portanto, mesmo tendo aqui um bom efeito de mola, um bom ressalto, nunca será muito forte por ser uma espuma muito macia. Mas ainda assim, está aqui um bom efeito de um retorno de energia QB, ok? Para uma espuma assim tão macia. Os Rebel V5, a nível de bounce, ok, a nível de ressalto, vamos chamar assim, ok, a nível de ressalto, aquele efeito de mola, para mim foram iguaizinhas às Propel V5 e essa foi a minha surpresa, ok? Mas este ponto não é o ponto do efeito de mola, não é o ponto do bounce, não é o ponto do ressalto, ok? É retorno de energia e significa qual é a sapatilha que me desgasta menos, ok? Que me leva a usar menos energia em cada passada e essa é as Rebel. Apesar da espuma ser bastante idêntica e ter o mesmo nível de ressalto, ok, eu sinto que desgasto ou que aplico menos energia aqui com a Rebel V5. Isto porque, ao pisar com as Propel, eu piso aqui mais atrás e tenho aqui uma transição, não é assim muito fluida, ok? Ela não é muito fluida, ela afunda muito depressa, o calcanhar afunda muito e depois tenho aqui a placa a entrar e não é assim muito fluida. Já as Rebel V4, eu piso, sinto que estou a pisar aqui mais à frente e não tão atrás e rapidamente ela me está a fazer aqui uma transição calcanhar-biqueira muito rápida para atacar rapidamente para a próxima passada. E é isso que se procura em retorno de energia, ok? É esta facilidade com que nós pisamos e rapidamente saímos para atacar a nossa próxima passada. Portanto, a nível de bounce são iguais, mas a nível de energia, ok, sinto que preciso de menos energia aqui com as Rebel V4 e, bom, elas são mesmo desenhadas para isso, para velocidade, portanto, elas tinham mesmo que ganhar este ponto. Era muito mau se este ponto não fosse ganho pelas Rebel V4, mas com todo o mérito, o ponto de retorno de energia vai aqui para as Rebel V4. Agora, quanto à estabilidade, mais uma vez, não houve aqui grande diferença a nível de estabilidade, ok? Ambas as espumas são muito macias, portanto, não puxam pela estabilidade, mas ao mesmo tempo também não senti aqui grandes problemas. Já tive mais problemas de estabilidade com as espumas mais firmes que estas, ok? São sapatilhas que não causam instabilidade, ok? Pelo menos para quem tem pisada neutra. Portanto, se és um pronador ou um supinador e isso te incomoda, são espumas muito macias para ti, mas para quem tem pisada neutra ou só um pouco de pronação, por exemplo, eu acho que estas espumas não vão incomodar. E foram muito idênticas, ok? Por um lado, temos aqui a Propel que tem a placa está aqui para dar um pouco de estabilidade ao conjunto, portanto, vai impedir que a espuma torça demasiado para qualquer um dos lados, e aqui as Rebel V4 que tem uma base bastante larga, que vai também contribuir para impedir que a espuma torça demasiado para um dos lados, porque a base é muito larga e dá aqui um pouco mais de apoio. Portanto, a nível de estabilidade, mais uma vez, temos aqui um empate entre estas duas sapatilhas. Agora, quanto ao ponto da versatilidade,
Olhem, disse isto já várias vezes, temos aqui dois conjuntos bastante versáteis, ok? Eu faria todo tipo de corridas, todo tipo de treinos com ambas as sapatilhas. Obviamente que há umas que fazem melhor que outras, ok? Elas são macias o suficiente para treinos de recuperação, ambas fazem perfeitamente treinos de recuperação, treinos diários. Bom, fácil, qualquer sapatilha tem que fazer bem treinos diários, diria eu, desde que não seja desconfortável, obviamente, mas estas são mesmo muito confortáveis. As Propel não são as minhas favoritas para treinos diários, porque são muito macias, eu não gosto de tanta maciez em treinos diários, ok? Mas neste ponto da versatilidade, o conto é, são versáteis e fazem treinos diários perfeitamente. Também fazem bem treinos até de velocidade, eu gostei muito de usá-los para velocidade, não estava à espera, mas gostei mesmo muito. Claro que aqui as Propel são mais indicadas para isso, obviamente. Treinos longos também fariam perfeitamente bem e fazem perfeitamente bem treinos longos e provas também, obviamente, que fariam muito bem. Agora, eu sinto que as Propel são mais versáteis, okay? Ambas são muito versáteis, mas as Propel são... Desculpem, as Rebel. As Rebel são mais versáteis, enganei-me, ok? Sinto que as Rebel são mais versáteis porque, ao serem mais rápidas, permitem-me então poder usufruir um pouco mais dessa velocidade para treinos de velocidade, para provas, ok? E até para treinos longos que tenham um pouco mais de velocidade. E porque com as Rebel, okay, eu não as sinto tão macias quanto as Propel, isto tem a ver porque eu estou aqui a pisar mais para a frente com as Rebel, não piso tão atrás como piso que as Propel, então só por isso sinto que são menos macias e também para treinos longos isso vai-me ajudar a suportar melhor esses treinos e não ficar tão cansado tão depressa, ok? Portanto, ambas muito versáteis, mas aqui o nível de performance da Rebel V4 vai-lhe dar aqui a vantagem neste ponto, então o ponto vai para as Rebel V4. Quanto ao preço, temos então PVP das Propel 130 euros, PVP das Rebel V4 160 euros, ok? É um ponto fácil, ainda por cima as Propel consegues encontrar a valores muito baixos, eu já a vi no site, próprio site da New Balance a 65 euros, ok? Valores muito baixos, portanto o ponto do preço vai aqui para as Propel V5. Bom, conclusão, sem surpresas, aqui as Propel ficaram com 6 pontos e as Rebel com 8 pontos, portanto venceram, mais uma vez, sem surpresas, as Rebel V4. Bom, era isto que eu esperaria desta batalha, que a Rebel vencessem, mas não foi propriamente aqui uma vitória destacada, ok? Foram só 2 pontos de diferença, mas para mim as Rebel são claramente uma sapatilha melhor. Se eu tivesse de ter só uma sapatilha, escolheria claramente as Rebel, ok? Apesar de ambas serem muito versáteis, as Rebel têm aquela vantagem para treinos de velocidade, treinos longos e até provas, e não se sentem assim tão macias, tão incomodativas de serem macias como eu sinto aqui com as Propel, mas eu sei que muitos de vocês adoram espumas muito macias e as Propel são fantásticas para isso, ok? E já houve, alguns de vocês já compraram as Propel, já me disseram que estão a adorar e é isso mesmo que procuravam, que são espumas muito macias. Portanto, os meus gostos não têm que ser iguais aos teus e caso gostes de espumas mesmo muito macias, então as Propel são mesmo muito indicadas. Mas esta diferença de 30 euros entre as duas sapatilhas acho que justifica. Eu sinceramente preferia dar, se pudesse, claro, não é? Preferia dar mais 30 euros pelas Rebel V4 e ficaria mais bem servido do que com as Propel V5. Agora, se visas promoções, né, Propel V5, compras por 65 euros bem comprados, ok? Aí sim já é uma diferença muito grande, ok? Aí a pessoa já tem que pensar o que é que prefere e só vale a pena ir para as Rebel V4 se o teu foco mesmo for velocidade, a treinar para atingir objetivos aliciantes, aí se calhar as Rebel V4 farão muito sentido, caso contrário, as Propel serão mais do que suficientes. Mais uma vez, sabes, tens lá em baixo na descrição os links para comprar as sapatilhas de lojas afiliadas. Caso tenhas dúvidas sobre estas sapatilhas ou outras quaisquer, coloca lá em baixo nos comentários, eu respondo sempre. Lembra-te de subscrever o canal, ativa as notificações, deixa um gosto neste vídeo, segue-me no Instagram, fica por aí, até à próxima.